Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Olá, amigos, muito boa tarde. Já estamos iniciando mais uma vez a Hora do Rush. Olha eu aqui outra vez. Enganei vocês, né? Foi anunciado que eu iria fazer mais uma vez a cirurgia. Um dia foi a glicose que não estava dando. Depois, outra vez, foi o elevador. Lá no Semon teve um dia que não estava funcionando nenhum dos 3 elevadores. E aí, no dia anterior, eu subi 8 andares, mas no dia de cirurgia não dá, né? E ontem foi uma coisa, não deu certo. Opa, obrigado, hein? E, enfim, eu me lembrei que 3 situações na vida, aquele avião da Rico que caiu aqui, eu deveria estar nele, que uma viagem quando eu estava na CEPRO, 2 colegas, amigos, morreram. Aquele carro que explodiu do doutor Armando, saindo ali do escritório dele, dobrando, ele estava, bora ali comigo e tal, e eu ia entrar no carro, meu irmão ligou dos Estados Unidos, eu fui atender, não entrei, o carro explodiu debaixo do carona. E também, em 1978, aquele de Itacoatiara, aquele ônibus, eu estava com viagem marcada, aquele ônibus vendi meia-noite a passagem, que estava disputada na véspera de eleição. Então, 3 vezes eu me livrei de morrer. Eu disse assim, eu não posso brigar com essas coisas que pode ser Deus, o meu anjo da guarda que sempre me salvou, e se nada tem acontecido, que eu vi ontem 15 pessoas saindo da sala de cirurgia dizendo, meu Deus, eu estou enxergando, coisas desse tipo. Então, chorei ontem até quando cheguei em casa, decepção, eu queria estar bom, eu estou precisando ver bem, ver os amigos, enfim. Mas esse moço conversou comigo, eu amanheci melhor e disseram que era... Depois eu vou anunciar, é que tradicionalmente quem anuncia é o Patrick. Algumas pessoas já viram e reconheceram, mas para não quebrar, eu não sou tão conservador assim, né? Mas vou respeitar. Vamos lá, mais uma vez, hein? Previsão da meteorologia daqui a pouquinho, eu vou passar para vocês, que a Daniele, minha produtora e reprodutora, não veio ainda, é minha esposa, né? Então... Tá certo. Tá bom? Quem manda é ela manda, você obedece. É exatamente assim. Quem falou agora, Gorinha vai participar do programa dando a honra. E ontem ele foi o apresentador convidado. E hoje ele faz parte da banca. Muita história, João. Muitas histórias. Milton, obrigado pela força ontem, irmão. Ô, meu querido, estamos sempre aqui. E agora com vocês, com 10% de sua voz, meu querido amigo Patrick, como diria o francês. Anuncie nosso convidado, irmão. Meu amigo, antes de anunciar, eu não quero nunca viajar contigo. Né? É bom que ele ter falado pra gente não viajar mesmo, né? Mas é bom saber que eu já me livrei de 3 e todas as pessoas que estavam comigo. Né? Tem que estar por perto. Já saber se era você ou era outras que estavam sensíveis. Gente, o nosso convidado de hoje tem um currículo extraordinário, muito grande. Mas por questão de tempo e de internet, a gente costuma pegar o resumo do resumo do resumo. E foi isso que eu fiz. Serafim Fernandes Correia é professor, é advogado, é economista e é político. Perceba que eu coloquei o político como a parte final de toda essa história grandiosa que esse homem tem. Ele nasceu no dia 3 de abril de 1947, já tem alguns anos nas costas aí, já tem uns cabelos brancos. E lembra do Sarafa? Pois é, o Sarafa, aquele bonequinho também. Atualmente ele está com 75 anos. Mas caminhou essa rua aqui, porque o trânsito estava muito parado. Ele disse, quer saber? Eu vou logo andando, senão não chego no compromisso. E eu vi aquele homem caminhando a rua de um... Chegou descansado, né? E tá, eu que cheguei cansado. Ele caminhando chegou aqui. Detalhe, ele é filiado ao PSB desde 1993. Não fica trocando de partido à toa, não, como quem troca de roupa, como uns e outros fazem, não. E ele foi prefeito de Manaus entre 2005 e 2009. Continua deputado estadual e vai tentar a reeleição. Ele é pré-candidato à reeleição de deputado estadual. Então esse é o resumo do nosso convidado de hoje, Serafim Correia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês, a você, Renato, que a última vez que nos encontramos você estava lá em Benjamin Constant, lá na Tríplice Fronteira, ao Milton, filho do meu grande amigo Milton Cordeiro,
que tinha sua máquina de escrever, que era uma metralhadora. A gente já na época do computador, ele não abandonava a máquina de escrever dele, que eu acho que ficou na memória da rede amazônica. Tinha lá um lugar reservado para ela, né? O doutor Felipe sempre dizia, aí a máquina do Milton, ninguém toca nela. Meu amigo Patrick, meu amigo Luiz Mário, que cuida do coração de todo mundo. Alegria de estar aqui com vocês e vamos procurar fazer um programa o melhor possível, o mais ilustrado possível. A hora do Rush, Luiz Mário. É mais um prazer estar aqui na Hora do Rush, na nossa emissora, e hoje recebendo o Serafim Correia. É uma satisfação, uma grata satisfação, e espero que o programa hoje corra, como sempre, na melhor alegria, na melhor harmonia. Você falou que foi vice-prefeito também? Não, foi prefeito de Manaus. Ele foi vice-prefeito também, não foi? Não. Ah, não, naquela época você era secretário Fui secretário de Finanças, lá em 1989. É verdade, eu me lembro. Faz tempo. Bom, dentre tantos assuntos que nós gostaríamos de colocar aqui, tem um que nós temos repetido e entra lá pelo final do último bloco. É comigo aí essa técnica? Atenção, o microfone aí tá... Pessoal da técnica aí, tá? Bom, mano. Bom, vamos lá. Turismo. Todos os convidados que têm vindo aqui, nós fizemos um programa inteiro sobre isso aqui, que é uma grande alternativa, enquanto as pessoas ficam esperneando sobre Zona Franca de Manaus. Nós vamos falar sobre isso, porque um dos especialistas está aqui conosco. Mas uma das grandes alternativas, por questão do poder que tem o turismo em qualquer lugar do mundo, nós sabemos que tem cidades minúsculas, com uma população pequena, e que tem um faturamento 3, 4 vezes mais do que a Amazônia. Não vou nem dizer Manaus, a Amazônia, somando o estado do Pará, somando tudo. Então, mas Manaus cada vez menos tem o que mostrar para o turismo. Um centro tão bonito que nós tínhamos com as casas, hoje eu mesmo fui lá pelo centro, e está maltratado, está esquecido. À noite virou aquilo que é boa parte do centro de São Paulo, enquanto de dia fervir o comércio, de noite vira um puteiro geral, com tudo que é de ruim. Nós não temos mais um hotel pelo centro da cidade que seja um turista venha para ficar próximo do Hotel Amazonas, de restaurantes em que poderíamos ter, né, com toda aquela arquitetura existente ali no centro. Aí eu vou fazer uma pergunta a lá, Patrick. A pergunta direta a quem já foi prefeito, a quem já... Isso tudo que está acontecendo aí, não tem um pedacinho de meia-culpa, não tem... Tem, claro que tem, e acho que a culpa é de todos nós. Todos nós, a sociedade amazonense, o povo de Manaus, ele maltrata muito a nossa cidade. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for à Europa e andar, por exemplo, em Lisboa, você não vai encontrar um gari e também não vai encontrar um único papel, um único copo descartável no chão. Por quê? Porque o povo lá está educado a não jogar o papel no chão. Aqui, se nós sairmos agora e andarmos no centro, nós vamos ver o centro tomado de lixo. Quando é 10 horas da noite, a prefeitura limpa. Quando é amanhã de manhã, já está tudo sujo de novo. Então não há o hábito, nós temos certas dificuldades. E o maior exemplo disso é o que eu estou falando nós no plural, fizemos com os nossos igarapés. A prefeitura gasta milhões e milhões para coletar lixo no leito do igarapé. Isso é impensável em qualquer país civilizado do mundo, mas aqui é normal. Pior é que jogam lixo de toda espécie, joga geladeira, fogão, ar-condicionado, colchão, estufado. Isso é uma tragédia. Se você quiser chorar na hora de uma chuva, vá para Djalma Batista e fique ali na descida do Mindu. O Mindu, isso é da época do Luiz Mário, nós aprendemos a nadar no balneário do Parque 10, que é o Mindu. Não é isso? Verdade. E a água, você viu o fundo. Eu morava na cidade de Jardim, ali do lado. Sim. Onde a gente até pulava da ponte, ali era uma praia. Sim, era uma praia, claro. Comia entre os blocos. Ali onde está o Milênio,
era a Praia da Verônica. Verônica Verônica, era uma casa de mulheres bonitas de que a gente tolerância, ia lá uma olhar. casa de tolerância. A gente ficava menino e ia olhar. O senhor chegou aí lá na casa da Verônica? Muitas vezes. Todos nós da nossa geração. Eu alcancei também um pedacinho Não dessa tem geração. ninguém para dizer que não foi. Não foi. Eu era muito garoto, eu ficava só olhando de longe, assim, a menina. Só brechando. É. Mas o que eu digo é assim, veja, nós não conseguimos nos organizar no roteiro turístico. Por exemplo, o Parque Encontro das Águas. Quando eu era prefeito, eu consegui, aquilo foi uma área que o Alfredo pretendia fazer o Parque dos Namorados. E ele desapropriou aquela área. Fez muito bem, tem que dar mérito a quem tem. Ele desapropriou. Só que ele renunciou para ser ministro e a ideia ficou abandonada. Quando eu entrei na prefeitura, fui alertado pela professora Etelvina Garcia, pelo Orlando Farias, pelo Mário Frota, de que existia aquele local. Eu fui até o local com o senador Jefferson Pérez. O Jefferson ficou inebriado, porque ele nunca tinha ido ali. Dali você tem a melhor visão do Encontro das Águas, 80 metros de altura, e você vê o encontro do Negro com Solimões, uma beleza. Muito bem. Aí o Jefferson disse, olha, aqui cabia um projeto do Niemeyer, porque vai juntar a beleza artística, a beleza da arte, da arquitetura, com a beleza natural que é insuperável. Juntar as duas coisas, isso é um ponto de atração turística e tudo mais. Nós fizemos contato com o Niemeyer. Quem foi falar lá com ele foi o então vice-prefeito Mário Frota, estabeleceu todas as conversas, foi algo muito bacana. O Niemeyer não viajava de avião. Aí ele pediu o seguinte, fotografias de todos os ângulos, filmagem de todos os ângulos, e ele fez o projeto. O projeto custou R$600 mil. E ele fez esse projeto e em seguida morreu, é o último projeto dele. Bem, só que à época, a implantação do projeto custaria R$15 milhões. E nós não conseguimos levantar esse dinheiro. A prefeitura, naquela altura, o melhor ano foi o ano de 2008, foi 1 bilhão e 800 milhões. Hoje a prefeitura tem um orçamento de 6 bilhões. Portanto, melhorou muito a arrecadação. E agora, tudo me faz crer que o prefeito Davi Almeida vai levar avante. Aquilo ali será um ponto de atração turística fantástico. Se você abrir a estrada, já vai ter um levante de gente para lá. Nós temos coisas bonitas, como, por exemplo... Mas, Serafim, pois não. Desde o tempo que você deixou a prefeitura para cá, já passaram outros prefeitos. 14 anos. Por que ninguém deu prosseguimento a esse projeto? É, que aqui a gente tem a mania de dizer o seguinte, não, foi o outro que teve a ideia, eu não vou fazer porque eu abro mão de qualquer coisa, eu quero uma cidade melhor para os meus filhos. Veja, o MUSA é uma iniciativa do governo do estado via UEA, na gestão do Eduardo, que depois passou para o Omar, era reitora a professora Marilene Correia. O MUSA é o segundo lugar mais visitado depois do Teatro Amazonas em Manaus. Mais visitado por turistas. O manauara não conhece o MUSA. Aí, para completar, em 2 oportunidades ocorreram assaltos lá. Isso espanta o turista. O professor Candotti, que é um homem já de 80 anos, está lá segurando a ideia, aquilo é uma maravilha. Você anda ali naquelas trilhas, você se sente bem. Agora, claro, esses turistas tiveram susto de serem assaltados, provavelmente pela mesma pessoa, e isso até hoje não foi elucidado. É algo assim que a polícia está nos devendo. Mas esse turista não volta mais. Esse daí não volta com certeza. Pois é, isso é que não pode acontecer. Que é aquilo que o Renato está falando. Se você vai, aí tem um lugar maravilhoso, mas tem insegurança, você vai sair daqui falando mal. E o turismo é o boca a boca. É você sair falando bem. Então, eu digo que tentei fazer, estimulei os hotéis. Os hotéis pagam apenas 2% de ISS. Pagavam 5% quando eu entrei na prefeitura.
Isso foi uma maneira de estimular o turismo. As agências de turismo também tiveram reduzidas a sua tributação do ISS, mas isso é muito pouco, precisava ter feito mais. Agora, o município, ele tem dificuldades, não é o município de Manaus, todos os municípios brasileiros têm enormes dificuldades de recursos. Está hoje nos jornais o Davi pedindo 100 milhões de reais emprestados da Caixa Econômica para poder fazer investimento. Por que isso? Porque a margem de investimento da Prefeitura de Manaus é muito pequena. Ou ele faz empréstimo ou ele não faz investimento. Então ele faz empréstimo para pagar em 25 anos e joga para gerações futuras. Só que a gente precisa sair disso. Claro que tem empréstimos que são muito bons. Por exemplo, o empréstimo do Fundo de Garantia, uma taxa de juros de 3%, 5% ao ano, com 5% de carência e mais 20% para pagar. Então isso vai diluir e você vai pagando no vai da valsa. Agora, é claro, Manaus precisa passar por transformações mais fortes, mais profundas. Nós temos um problema de trânsito muito grande, temos um problema de transporte coletivo, a qualidade do nosso transporte coletivo. Você acha que a revitalização do centro como um todo, centro histórico, seria uma boa opção para o turismo aqui? Sim, sim, claro. Eu acho que tivemos alguns avanços, como a reforma do mercado, como o Hotel Cassina, como o prédio da antiga prefeitura. Quer dizer, tivemos avanços, mas eles foram muito pequenos no contexto. Por exemplo, o prédio da Alfândega, que, a meu ver, é o segundo prédio mais bonito da época da borracha. Ele está fechado há 6 anos. Vai deteriorar. Já deteriorou, porque nesse período ocorreram enchentes grandes que alagaram aquilo ali. Aquilo deve estar cheio de mofo. Agora, o prédio da Alfândega é uma maravilha. Foi o primeiro prédio que veio desmontado para ser montado aqui. Veio do país de Gales. O príncipe Charles, quando esteve em Manaus, foi lá visitar. Aquilo é uma referência mundial. Aí o que ocorre? O governo federal, para se ver livre, disse: governo do estado, eu estou cedendo incomodado por 30 anos para vocês fazerem um museu. Isso foi em 2016. Nós estamos em 2022. Não abriram nem a porta para começar a fazer alguma coisa. E aí passaram-se 5 governadores. Quer dizer, eu vejo que falta um saculejo. Mas a área do porto todo está com o Estado? Não, a área do porto é uma grande confusão. Lá no século passado foi cedido para uma empresa privada. Aí, quando mudou o governo tentou retomar e começou uma briga que está dormindo nas profundas gavetas do Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente. Deputado, o senhor falou algumas coisas aí sobre educação, sobre o povo realmente que joga o lixo, realmente é... Mas vamos falar dos nossos governantes. Coisas que a gente ouve e vê, por exemplo, você acabou de dar um exemplo, Portugal, minha irmã também acabou de chegar de Portugal, passou 5 meses de lá, foi visitar um sobrinho, ficou maravilhado com as pouquinhas coisas lá, com os parques fantásticos, os parques limpíssimos, com os rios limpíssimos, né? Com os peixes que tem lá. Portugal, aqui é a Amazônia. Eu acho, eu sempre falo isso aqui na bancada, que eu acho que é a palavra mais falada no mundo. Depois da Coca-Cola. Se os nossos governantes, será que não tem um pingo de bom senso de olhar para essa situação? Porque todo mundo fala na Amazônia, na riqueza que tem aqui, e são incapazes de dar incentivo para um empresário trazer um hotel bom para cá, porque Pitanga acabou de dizer, não tem um hotel, só tem hotel de empresário que vem aqui, uma caminha só, você vem para passar um dia e vai embora. Olha que nós estamos falando da concepção de hotel aqui. Isso, tá entendendo? Só na Quintino Bocaiúva tem uns 60 ali. Pois é, mas não são hotéis. Pelo amor de Deus, a família vem uma pessoa para pescar, que você viu no início do ano, em setembro a gente vê muita gente uniformizada que vem aqui pescar, mas não traz a família. É um cara pescar, entendeu? E ele chega em Manaus, isso, pega o barco e vai para Barcelos. Vai para outros lugares e volta, e vai embora.
Não fica. Não tem hotel para isso. Sim. Será que não dão incentivo? Por exemplo, tem incentivo para a nossa Zona Franca, para a empresa chegar e tem incentivo. Por que não dão incentivo para os empresários trazerem os hotéis para cá? Pois é. Isso é difícil. Milton, não é difícil. Eu vou lhe dizer que o problema é que ainda houve um fato muito ruim. É que na época da Copa do Mundo, 2014, o BASA deu dinheiro para a construção de hotéis. Então, hoje nós temos uma capacidade hoteleira além da nossa capacidade de receber. O resultado é que tem hotéis em dificuldades em Manaus por conta disso, porque ele tem uma estrutura grande e o maior exemplo está o Tropical. Ele tinha uma estrutura enorme, aí surgiram vários hotéis ali na Vila Municipal e esses hotéis hospedaram, inclusive, as seleções, que não foram para o Tropical. O Tropical estava aberto ainda naquela altura. Resultado disso, o Tropical foi e caiu. Foi a leilão, foi arrematado, vai ser um hotel escola e que eu torço para que dê certo. Porque aquilo... O Hotel Cassino foi também, ele está preparado, inclusive, para isso? Mas não creio que seja aprovado o jogo no Brasil. Há uma resistência muito forte das congregações religiosas e elas não deixarão ser aprovadas. Os próprios evangélicos que aprovam a pauta do governo, eles rejeitam a hipótese de aprovar a liberação do jogo. Isso tem prós e tem contras. Os caras aprovam armas e não Pois aprovam... Eu acho não tem nada uma coisa a ver com a outra. Exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A comparação foi infeliz. Não, eu só penso que eles aprovam arma e desaprovam uma coisa que vai gerar emprego e tal. Não, mas a arma, no meu pensamento, é segurança. Eu acho que no meu uma arma em casa, para mim, só uma coisinha. Na minha casa... Uma arma em casa, eu acho que minha família começa a correr perigo. Se eu você tiver consegue? uma arma em casa. Quer dizer que se um bandido entrar na sua Não casa, vai não vai entrar. correr perigo. Não vai. Existe Tá outra certo. forma. Na minha casa meu pai sempre teve arma Deus e a me gente livre. sabia onde é que estava. Era ali. Aquela arma, nós sabíamos que aquilo ali não era brinquedo. Eu era criança. Sempre teve. Meu pai foi delegado de polícia aqui. Foi na época era chefe de polícia. E sempre soubemos. Minha casa era cheia de crianças. Toda vez primo. Sabíamos que a arma estava lá. Mas a gente não podia chegar lá. Isso se chama educação, meu filho. Exatamente. A arma na mão de pessoas de bem, ela não é para matar. Porra, mas quantas pessoas de bem existem e quantas não são de bem? Todas Sim, as mas armas hoje, estão na mão de quem não é. as armas que matam hoje, Pitanga, estão na mão dos bandidos. A polícia tem muito mais arma isso do mesmo, que concordo os bandidos têm contigo. muito mais É arma do que isso, a polícia. concordo E o problema- contigo. e o Eu não sou problema- contra a arma, não. E Tanto a- que eu, naquele referendo Vamos dar, lá, eu fui a favor. Não, vamos Eu- explorar isso. Só um minutinho, deixa eu... Não, o problema é que ainda teve governos incentivando que a sociedade entregasse as armas. Pois Isso é um é, crime. pois é. Isso é um crime. Isso é uma continuo- forma de fazer com que a população fique manipulável para implantar certos tipos de sociedade. Isso todo mundo sabe, no mundo todo é assim que começa. Inclusive essa sociedade que fica cultuando a Entendeu? arma, que é a violência. Mas esse é um bom tema para um outro pôr do sol. Isso é realmente. Mas eu acho que aí Eu nós sei, temos- quem está atrás do Nós temos gatilho, eu sei programa disso. aqui que fala a respeito disso sobre a parte técnica. Nós Só- temos é, um Podemos programa trazer aqui. eles aqui pra gente Você não discutir essa conhece o situação. programa que vem aqui, eu tiro um certo. O Coronel Vilela vem aqui, já veio aqui 4 vezes, explicar sobre isso. Eu acho que não existia mais dúvida sobre isso. A questão... mas eu queria se falar, quiser mas eu queria a fazer gente uma vai pergunta trazer ele pro para cá, Serafim. Estão inclusive o Coronel Rossi também. Eu queria fazer uma pergunta para o Serafim. Por favor, Serafim, Luiz Mário, nós estamos- só para me concluir, ficou um mal Porque entendido senão aqui a gente vai não, é polemizar. verdade. Mas O foco é ele. a proposta é essa, nós já explicamos. A questão aí que eu estou falando, da questão do armamento, é a questão da responsabilidade só. Eu tenho quatro medalhas de tiro, de participações minhas na época do Exército, eu fui militar, regular e tal, e eu quase cometo um acidente muito sério, uma brincadeira com arma. Veja só, não aconteceu nada, eu acho que a pessoa que poderia Você ser foi vítima brincar, arma nem não se soube. Ah, não é para brincar. Sim, olha o que eu estou dizendo aqui. Então, dali eu decidi. O que eu estou falando é que, no Brasil, as pessoas não preparadas, muitas vezes, querem resolver as questões de crime, que era com a própria mão, quer fazer justiça, enquanto que alguns erram, muitas vezes, pessoas que são preparadas para fazer julgamento,
cometem erro, imagina que não é. Essa é só a questão da arma, ou seja, o problema não é a arma, é quem está atrás desse gatilho. Bom, já está quase na hora do primeiro intervalo, tá? Eu queria fazer a pergunta. Fique à deixar vontade, pra ele falar dá depois. tempo, Tá não, certo. dá tempo. Nós estamos no ano de eleição. Você foi prefeito e foi secretário de finanças da prefeitura, o senhor conhece muito bem como funciona a parte financeira da cidade, vamos dizer assim. Essa questão, redução IPI versus Zona Franca, o que você acha disso? A Zona Franca perde com isso? Perde, a cidade sim, perde com isso? E aí não só a cidade, o Brasil perde. Eu acho que há um equívoco enorme, eu vou explicar. O IPI é base de cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Aí o governo federal vem e, no lance de esperteza, ele diz o seguinte: olha, eu vou reduzir o IPI. Só que o IPI, só 50% é dele, 25% é dos municípios e 25% é dos estados, de todos. Por que ele não reduziu o PIS/COFINS, que é só dele? Então aí tem uma malandragem do ministro Paulo Guedes. Mas tem muitas empresas que já são isentas de PIS Não. e COFINS. Aqui não tem isenção de PIS/COFINS, tem alíquota zero. Quando vende para cá, vem com alíquota zero. E aí nós vamos discutir a Zona Franca de São Paulo. Porque a Zona Franca, o modelo da Zona Franca, dá mais incentivo para quem está fora quando vende para quem está dentro do que quem está dentro. Por exemplo, se você for para o outro lado do rio, para Iranduba, e vender para Manaus, tudo vem isento. Porque está de fora da Zona Franca para dentro da Zona Franca. Houve um tempo que alguns alardearam que era ampliar os limites da Zona Franca. Aí eu vi o presidente do Sindicato das Olarias defendendo isso veementemente. Eu digo, você ficou louco? Ele disse, por quê? Eu digo, porque hoje você vende tijolo do outro lado do rio para cá, não paga PIS, não paga COFINS, não paga IPI, não paga ICMS. Na hora que estender os limites, para você não pagar IPI, você vai ter que ter projeto aprovado. Já vai ter uma dor de cabeça. Aí tem que ter PPB. Tu vais ter que correr atrás para Brasília para conseguir aprovar. O ICMS, tu vais ter uma redução, mas tu vais ter que pagar o EA, o Fundo da Pequena e Microempresa e o FTI. E PIS/COFINS tu vais pagar aqui dentro. Então, veja, há muita distorção. E aí tem um caso que é emblemático, que é a questão dos concentrados. Em 2019, o Supremo decidiu que quando a Zona Franca produz e vende para fora da Zona Franca um componente que vai integrar um novo produto, que é o caso dos concentrados, ele gera crédito de IPI. Então, por exemplo, a alíquota de IPI do concentrado era 8%. Você vendia por R$1.000 de concentrado. Aí você gerava 80 de crédito de IPI lá para a empresa que estava comprando. Ela adicionava água, dissolvia, gaseificava, engarrafava e vendia aquilo por R$2.000. A alíquota era a mesma, 8%. Então ele tinha um débito de 160. 160 menos 80, ele só pagava 80. Quer dizer, o custo final para o consumidor seria 2.080. Aí o governo reduz 35%, na primeira vez 25%, na segunda 35%. Vamos trabalhar com 25%, que fica mais redondo. Então, reduziu para 6%. 6% a venda do refrigerante. Mas aqui ele reduziu para 0% a do xarope. Resultado, não gera mais crédito, vai por 1.000. Quando ele vende, gera um débito de 120. Só que ele não vai pagar 80, porque ele não tem mais 80 de crédito. Ele vai pagar 120. Então, ao invés de diminuir, ele aumentou o imposto. Isso aumentou o preço do refrigerante no Brasil inteiro. Ela está chamando. Então, aquilo foi um tiro no pé. Houve um equívoco do governo. E nós... Serafim, Pois não. desculpe interromper, mas é o único momento que nós interrompemos o nosso Perfeito. convidado, porque está na hora da Ave Maria. Isso aqui é uma emissora de rádio também. E aí vamos fazer a hora da Ave Maria, que é a hora da mãezona. Perfeito, tranquilo. Às 18 horas. E aí você retorna imediatamente, tá? Claro, Vamos lá. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Já estamos de volta. Agora sim,
E não é segredo para ninguém, né, da dificuldade. Nós vamos dar aqui para vocês a previsão para amanhã. Vai ser um dia muito parecido com hoje. Pouca diferença na velocidade do vento, que também vem do Nordeste, tá, da informação aqui. Essa vai ser do Noroeste, a média 5 km por hora. Há uma previsão de 10 milímetros de chuva, é uma quantidade que não assusta ninguém. Em chuvas, hoje nós amanhecemos com chuva, né, e tivemos algumas chuvas e 11 milímetros, foi ali naquelas chuvas rápidas que aconteceram nas primeiras horas da manhã de hoje. Choveu, se eu não me engano, na Zona Leste hoje, não foi? Não, choveu lá em casa, eu moro no Parque 10, choveu. Ponta Negra choveu. Você estava dormindo na hora da chuva. Eu acordei hoje 6 da manhã. 6 da manhã? Estava dormindo. Porque foi pouco antes das Então 6. você acorda às 4? Eu acordo 3 horas. Olha aí. Que horas que ele dorme? Eu durmo 7 da cedo. noite? Não, 9 horas. Eu durmo 5 horas por noite, para mim, já a vida inteira, e espero continuar dessa forma. Porque eu acho que quem dorme 8 horas por dia, em cada 30 anos, dormiu 10. Eu acho que eu tenho esse negócio comigo. Não gosto de dormir muito por conta disso. Para viver mais. Para viver mais. Tá certo. Bom, é isso aí. Tinha que falar a previsão. Tem gente que já espera. Eu sei disso aqui. A importância da informação do Clima-Tempo é uma empresa séria que dá essas informações e acerta tudo direitinho. Quando nós paramos, queria mandar um abraço aqui para o meu amigo jornalista Valadares, que eu encontrei hoje lá no mercado. Fui almoçar hoje lá por trás do mercado Adolfo Lisboa. Tem um peixe lá bacana. Levei o Milton lá uma vez. É bem O mestre Procópio. Não, eu gosto. É bem atrás do mercado da carne ali. Tá. E o Milton. Levei. Eu gosto de Tá. peixe, estava muito E bom. fui lá e Eu tinha encontrei provado a crocância esse meu do amigo, filé de peixe. jornalista. Pô, quanto tempo, a mesma coisa. Você estava lá para Altos Limões e tal. Eu disse, pô, que legal aqui. Ali eu encontro alguém que sentiu a minha falta, né? E vim depois imediatamente, não estava certo da minha presença hoje aqui. Aí o Milton conversou comigo, olha, tem um Serafim e tal. Ontem assisti o programa onde o convidado foi o Luiz Mário. Assisti todo o programa. Primeira vez que eu assisti o programa em casa. Serafim estava explicando ainda, alguém quer completar alguma coisa? Não, Sim, do ele vai IPI. continuar o raciocínio dele. Muito bem. Então, o que ocorreu? No caso dos concentrados, ao invés de diminuir, aumentou o imposto. Aumentou aquilo que as engarrafadoras Brasil afora pagam. E isso é algo que eu entendo que tem que ser discutido tecnicamente, para mostrar para os técnicos do Ministério da Economia que eles estavam querendo um objetivo e eles terminaram indo por outro caminho. Eles erraram. Agora, prefeitos e governadores, eles estão encurralados, porque eles vão ter uma perda de arrecadação do Fundo de Participação de Estados e Fundo de Participação dos Municípios. E dos 5.700 municípios, 5.000 vivem do Fundo de Participação de Municípios. Isso aí é em decorrência de um outro erro que o Brasil cometeu pós-constituinte, que foi criar 2.000 municípios a mais, onde não tinha condição de ser município. Tem um município em São Paulo, Poá, tem 800 habitantes. 800 habitantes não dá para ser um município. Então, isso tudo o Brasil tem que repensar. Agora, isso é a revisão do Pacto Federativo, que é um pacto entre estados, municípios e União, que precisa ter muita conversa, muito diálogo, mas sem essa revisão do Pacto Federativo, principalmente para dividir os recursos e as responsabilidades. Porque os municípios, nessa confusão, eles perderam. Que a União saiu. A União, logo após a Constituinte, o que é que ela fez? O que era imposto de renda ou IPI, ela transformou em contribuições. Então, o imposto de renda, ela reduziu a alíquota de 35 para 25. Sozinho. Aí ele criou o seguinte, ele criou a contribuição social sobre o lucro, que é um imposto de renda com outro nome. Só que a contribuição social ele não divide com estados e municípios. No IPI, ele diminuiu alíquotas de IPI e criou PIS/COFINS. E aí ele arrecada mais de COFINS e PIS, ele arrecada mais do que arrecada com IPI. E isso foi uma manobra que ele fez. Os estados fizeram a mesma esperteza com os municípios. Por exemplo, aqui no Amazonas, isso aí independe de governo.
Você pegar todos os governos, todos fizeram isso. Ele diz o seguinte, olha, eu te dou incentivo de ICMS, mas você tem que pagar uma contribuição para manter a UEA, uma contribuição para manter a FAPEAN, a AFEAN, e uma contribuição do turismo do interior, que aí seria onde deveriam haver os investimentos de turismo. Só que nenhum governo, desde quando foi criado há 20 anos esses fundos, nenhum governo aplicou esse dinheiro no interior. Ele aplicou preponderantemente em Manaus. E nos últimos 6 anos, aplicou para pagar despesas na saúde. Eu me lembro que, em várias oportunidades, o governo chega assim no final do mandato e diz, olha, só tem o dinheiro do FTI, mas para isso eu preciso autorização da Assembleia, que é para poder pagar as cooperativas médicas. Aí manda um projeto, a Assembleia é invadida por médicos, por profissionais da saúde, dizendo o seguinte, não, vocês têm que aprovar. Eu me lembro que ali, no final de 2018, foi um projeto desse tipo. Aí tinha uma senhora que estava obcecada, ela queria que aprovasse o projeto. Só que eu tinha lido o projeto. Em geral, as pessoas não leem. Aí eu disse, senhora, a senhora pode me ouvir um instantinho? A senhora quer que aprove este projeto? Ela disse, o senhor tem que aprovar e não tem que discutir. Eu digo, não posso fazer isso. Eu tenho que ler e ler para a senhora, que a senhora está sendo enganada e não sabe. Ela disse, não, o dinheiro para pagar a saúde. Eu digo, a senhora já viu o que está no projeto? Aí lá dizia o seguinte, que ficava autorizado usar o FTI para pagar saúde, educação, segurança e infraestrutura. Eu digo, então a senhora já está vendo que a senhora está esperando 100%. Na melhor das hipóteses vai 25%. Ela disse, não, mas não pode ser assim. Eu digo, tá bem, então. Eu não vou aprovar. Por isso mesmo é que nós temos que conversar. Aí ela disse, pelo amor de Deus, mas não foi isso que nos mostraram lá. Eu digo, mas o que chegou aqui foi isso. Entre o que saiu de lá e o que chegou aqui tem essa situação. Então vamos ter paciência, vamos conversar, isso vai levar tempo. Aí ela disse, não, mas nós estamos há 5 meses sem receber. Eu digo, minha santa, eu quero lhe ajudar a resolver, mas a senhora precisa entender. Muito bem, aí foi e voltou. Aí nós fizemos uma emenda coletiva dizendo que dos 100% que tinha disponível, 80% era para a saúde e os outros 20% para os 3 outros setores. Aí disse, olha, vai dar problema na segurança. Por quê? Porque a empresa que administra o presídio está sem receber há 3 meses, aí pode ter uma rebelião e tal, não sei o quê. Aí já queriam mexer de novo. Bem, nesse tempo ninguém falava a que se destinava esse dinheiro originalmente. Sim, originariamente era do interior. Turismo, Fundo de Desenvolvimento do Turismo no interior. Só que nunca foi, em nenhum governo. Não é crítica para o A, para o B ou para o C. Todos nunca usaram esse dinheiro no que ele se destine para o fim que sempre ele foi criado. Com desvio de finalidade. Sempre houve desvio de finalidade. Lamentavelmente, isso é um assunto, e eu vejo assim, essa eleição ela está caminhando para um caminho que eu não gosto, que é do ataque pessoal, da briga e tal, e ninguém está vendo, sim, qual é a proposta. Por exemplo, eleição em Portugal, eles têm lá 10 temas. TAP, privatiza ou não privatiza? Aí ganhou o candidato que dizia privatiza. Não tem mais discussão. Ele ganhou, vai privatizar. Não tem mais, está discutido na urna. Aqui a gente fica na mesma discussão, a gente não discute os temas, e depois da eleição a gente volta tudo de novo, quer dizer, na eleição, que é a hora de discutir, não se discute. E depois vem toda uma confusão. Eu levantei hoje um assunto na Assembleia que me incomoda muito, e acho que incomoda pelo menos 2/3 da cidade de Manaus. Manaus tem 650 imóveis. Apenas 150, 180 tem registro de imóveis. A gente está falando de mil. Ou seja, 450, 470 mil imóveis têm contrato de gaveta e ele não existe legalmente. A Zona Leste inteira não tem registro de imóveis.
Muito bem, por que isso ocorre? Porque a taxa dos cartórios é um absurdo. O que em Manaus custa 20 mil, em Brasília custa 1.000. O que custa 20 mil em Manaus custa 1.000 em Boa Vista. Então, por exemplo, a escritura, é mais fácil pegar um avião e ir a Boa Vista, fazer a escritura lá e voltar. Agora, o registro de imóveis tem que ser aqui. Mas de posse da escritura, ele não faz mais o registro de imóveis. E os meus queridos cartorários e registradores não conseguem entender que eles ganhariam na quantidade. Você pensa em registro da Assembleia, mas isso é uma questão federal, né? Não, olha só, tem os cartórios. dois lados. Aí o que ocorreu? O governo federal, corretamente, para se adequar às normas da OCDE, que é a reunião dos países ricos, racionais, propôs uma medida provisória que obriga a informatização, unifica e, de certa forma, caminha para ter uma tabela nacional. Aí os donos de cartório estão lá empacando. A medida provisória vence amanhã. Aí eles apresentaram 3 emendas que, ao invés de diminuir e de facilitar, aumentam em 40% o custo atual. Aí, quer dizer, é uma loucura. E veja, esse é um tema para ser discutido agora. O Tribunal de Justiça quer mudar isso, ele quer reduzir, trazer para valores razoáveis. Por exemplo, Brasília. Se você tiver que fazer uma escritura em Manaus, eu sugiro que você vá fazer em Brasília, fique no melhor hotel de Brasília, gaste 2 diárias e ainda vai sair muito mais barato do que você fazer em Manaus. Então, esse é um tema para nós discutirmos agora. O Tribunal de Justiça, a atual administração, está tentando aprovar desde o ano passado. Isso tem mais de 1 ano que ele tenta aprovar, e os desembargadores não conseguem se entender. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um acha que deve ser assim, outro deve... E o fato é que o tempo está passando e nada acontece. Enquanto isso, a população não faz escritura, não registra no registro de imóveis, e a cidade fica irregular, totalmente irregular. Porque aquele imóvel, aí quando morre o dono do imóvel, vira uma grande confusão. Porque aí não tem registro, como é que é? Aí a viúva, coitada, tendo que correr atrás, aí ela vai ter que gastar ela tem que vender o imóvel para pagar o cartório. Então, eu vejo assim, temas como esse precisam ser decididos para quando iniciar o mandato, não ter mais discussão. Olha, o povo aprovou esse projeto. Essa proposta de governo. Sim, essa proposta de governo. Mas uma pergunta. Por que os políticos, todo candidato, ele vem com uma plataforma, ele vem com uma proposta? No momento que ele é eleito, nada daquilo que foi proposto vale. Ou seja, é aquela história, o político promete como sem falta e ele falta como sem dúvida. E isso são todos. Eu não consigo, eu estou na minha vida política, vamos dizer assim, politizada, desde meus 15, 16 anos. Certo. Então, isso nós vemos rotineiramente. Dificilmente um político lança a plataforma dele, lança a proposta dele e consegue seguir. Mas o único que a gente viu mais ou menos ainda e está tentando fazer, é que não estão deixando fazer, é esse presidente agora que está aí, que está sendo muito penalizado, está sendo todo dia criticado, a televisão mete o pau, mas ele é mais coerente nas propostas dele do que qualquer um outro que fez. Pois é, mas olha só, Luiz Mário, vamos lá. Eu acho que já avançou bastante. A imprensa, principalmente os grandes portais, eles têm feito o seguinte: propostas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Não, mas está lá, o candidato, quando pede o registro, ele diz quais são as propostas. Aí eles estão fazendo isso em todos os estados e nas capitais. O que cumpriu, o que não cumpriu. Então, eu acho que nós estamos num processo de aprendizado, nós temos que avançar mais. Agora, na verdade, meu caro Luiz Mário, eu já disputei 16 eleições, ganhei 5 e perdi 11, portanto, eu tenho experiência em derrota. E eu sei como é que a banda toca. A minha leitura é que, mais do que nunca, as eleições estão virando um negócio.
um negócio para todo mundo, e isso aí é insustentável, isso vai explodir. Da sua campanha de prefeito, o que foi anunciado como proposta, você não cumpriu. Você é um cara... Eu tenho coisas que eu não cumpri, mas eu cumpri muito, por exemplo, enfrentar o problema da água. Eu enfrentei. Paguei um preço enorme, 400 quilômetros de rede, 28 quilômetros de adutora, você rasga a cidade. Aí depois veio o lance da Cigás, apelo da Presidência da República para autorizar a Cigás. Aí houve a promessa de que... Promessa não, houve o compromisso de que haveria um repasse de 40 milhões para que a Prefeitura pudesse fazer uma operação tapa-buraco em condições. Chegou na hora, isso não aconteceu. Então, essa relação entre município, Estado e União, ela é muito complexa, ela é um leão a cada dia. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, Serafim. Meu tempo de repórter de rua da Rede Amazônica, você morava aqui não sei se é Nossa Senhora. Não, é aqui no Veral. No Veral, não, tá na rua Rio Purus. Continuo morando lá. E ele, prefeito de Manaus, eu tinha que fazer uma pauta com ele, que a direção mandou. Eu liguei para a assessoria e disseram, ele está na casa dele. E eu fui até a tua casa. Me surpreendi, ao ser anunciado, ele mandou entrar. Fomos ao teu escritório, entrevistei o Serafim. E todas as vezes, e não vi aquele bando de cerca de jurupeba desgraçado que tem, sabe, meu irmão? Que você hoje não consegue falar com o cara quando ele não é prefeito, que ele é candidato. Ele te pega no colo, ele te beijou no teu rosto, miserável da porra, sabe? E o Serafim não. Eu vi isso no Serafim. Não foi uma, nem foram duas vezes. Quero deixar isso registrado quando você falou. Eu ganhei X eleições, mas perdi 11. Mesmo assim, você se considera mais um perdedor ou um vitorioso? Não, eu me considero um vitorioso, porque eu ganhei mais quando perdi do que quando ganhei. Deixa eu fazer uma... Por exemplo, aquela eleição de 96 que eu perdi, eu tive uma vitória excepcional, porque eu saí de -1 e cheguei a 49,5, perdi ali nas últimas, enfrentando todas as máquinas, todas as dificuldades e tudo mais. Então, a política ela é muito dinâmica e você vai aprendendo lições de como engolir sapo, até de engolir umas tartaruguinhas, uns jabutizinhos, que a gente é obrigado a engolir. Quando eu perguntei a respeito de quais foram as promessas que você fez e foi prefeito dessa cidade, na verdade, você é um cara experiente, tecnicamente capaz, porque sabe fazer planejamento, é economista e já tem o que você fala, você tem uma boa audiência sempre, porque fala sempre coisas pertinentes. Então, teu projeto, tua campanha, o teu plano de governo estava calçado em cima de coisas possíveis. Sim. E nós sabemos que nem sempre o político não faz, é porque ele esquece, não. Porque muitas vezes ele vê que os caminhos não eram bem como ele pensava, que não é o seu caso. Você é um cara que conhece os caminhos, já está na vida há muito tempo. Mas mesmo assim, é isso que eu queria saber, o que foi aquilo que você não conseguiu fazer. Todos os candidatos, antes da eleição, eles têm um projeto. Quando ele senta na prefeitura ou no governo do estado, ele tem uma realidade interna que é cruel. Eu cheguei na prefeitura, eu não imaginava as complicações internas. E vou contar para vocês uma coisa que e isso acontece ainda hoje. Eu fui alertado de que tinha um programa na Caixa Econômica chamado Terreno Legal. O que era? A Caixa Econômica pagava todas as despesas de cartório para você regularizar um terreno de menos de 250 metros quadrados, que a pessoa estivesse de posse há mais de 5 anos e que pertencia à prefeitura. Então, 100% da despesa era paga pela Caixa. A prefeitura só tinha que organizar, ver quem é a pessoa, quem não é e tal. Muito bem, aí eu coloquei a Caixa e disse assim, olha, mas tem dificuldades, porque quem repassa esse dinheiro é o Ministério das Cidades e tal. E eu fui a Brasília, lá com o ministro Olívio Dutra, um gaúcho, um bigode enorme, e ele na frente de um computador. E ele vira para mim e disse assim mesmo, Tchê, aqui tem dinheiro, eu posso liberar e tal, mas eu preciso saber como é que está o teu calque. Eu disse, ministro, desculpe a minha ignorância, mas eu não sei o que é calque. Esse calque é o cadastro único de convênios.
aqui no computador tem a vida da tua prefeitura. Eu digo, como? Se eu não tenho no meu computador, o senhor tem no seu? Ele disse, pois é, está no sistema que é aberto, está na internet e tal. Aí ele virou assim um computador e tá. Aí era assim, eram 11 itens. A prefeitura de Manaus estava vermelha em 7. Eu digo, olha, o senhor desculpe, eu não sei, eu vou voltar para Manaus. O senhor pode imprimir essa tela? Ele disse, perfeitamente. Imprimiu, disse, resolva que eu libero o dinheiro, não tem, quanto ao dinheiro não tem problema. O problema é você sair do vermelho. Ser habilitado a receber. Ser habilitado a receber. Eu voltei, chamei os assessores e digo, gente, eu paguei esse mico lá, porra, ninguém me alertou sobre isso. Quer dizer, eu era candidato a prefeito, relativamente bem informado e não sabia. Ainda hoje tem prefeitos que não sabem, está disponível. Você já era prefeito, né? Eu já era prefeito. Aí o que é isso? Lá diz o seguinte, primeiro, se você cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, está gastando mais ou menos do que 54% com o pessoal. Se você estiver gastando mais de 54%, está fora. Você está em dias com a Previdência? Sim ou não? Se você não estiver, está fora. Você tem algum convênio que não prestou contas? Se tiver um que não prestou contas, está fora. Se você tiver um funcionário à disposição do governo federal trabalhando na sua administração e que você não ressarciu até o final do mês seguinte o salário que a União paga para ele, você está fora. Então, uma série de coisas que eu não sabia e a maioria dos prefeitos ainda hoje não sabe. E Manaus, naquela época, tinha 7 pontos a resolver ainda. 7 pontos a resolver, 7 itens. O senhor conseguiu resolver? Sim, consegui resolver e graças a Deus, quando eu passei a prefeitura estava sempre em verde. A partir daí, isso era uma preocupação. Primeira coisa quando eu chegava na prefeitura era abrir o computador e ver se estava tudo verde, se não tinha uma pendência. Por exemplo, se você, naquela época, a Amazonas Energia era estatal, se deixasse de pagar uma conta de energia, você entrava no cálculo. Serafim, para você ver como o verde é importante e o vermelho não presta. Né? Verdade. Não é, aí são coisas distintas, mas a verdade é que isso é algo que a burocracia é muito... Aí, resultado, eu fiquei tentando obter aquele empréstimo dos viadutos, então no primeiro momento ia ser a Caixa. Eu andei com o projeto, mas aí o Brasil tem uma coisa que é trágica, que é a eleição de 2 em 2 anos. Por quê? Primeiro ano você vai tomar pé da situação. Quando chega no segundo ano, você tem que assinar o convênio ou assinar o empréstimo até 30 de junho. Porque vai ter ano eleitoral, aí não pode, e aí os 6 meses do segundo mandato são perdidos. Aí muda presidente e governador. Aí são eles que vão passar um ano. Aí quando chega no 4º ano, já é a tua reeleição, e tu estás correndo atrás e tal. Eu fui conseguir o dinheiro dos viadutos, primeiro era a Caixa que ia financiar. Aí chegou na hora, engatou e tal, aí ficou para janeiro, que seria o BNDES. Aí o BNDES, um banco extremamente burocrático, o presidente era Luciano Coutinho. Eu fui lá com ele pegou e disse, não, Serafim, nós fomos colegas de conselho. Ele era presidente de São Paulo, eu era presidente do Amazonas. Ele disse, Serafim, o projeto ainda não está maduro. Eu digo, rapaz, o que fica maduro é mamão. O projeto, ele é bom, ele não é bom. Não tem isso. Ele disse, não, mas aqui tem a fila e tal. Resultado, eu não consegui resolver no BNDES. Aí, em março de 2008, eu já estava no 4º ano, o Jefferson Pérez conhece a doutora Moira Paz Extensoro, que representava a Corporação Andina de Fomento. E ela foi lá que o Brasil tinha que aumentar a sua participação. E ela foi e explicou como funcionava a CAF, e aí ele pegou e disse, olha, você atenderia o prefeito de Manaus e tal, porque ele tem um projeto e não consegue Caixa e BNDES e tal. Ela disse, não, tudo bem. Aí eu fui a Brasília, conversei com ela, ela disse, apresente o projeto, formalize e tal, e vamos caminhar. Aí eu fui, quem era o presidente naquele período? A Venezuela, porque se alternam os presidentes. E o presidente da Venezuela era o Hugo Chávez. Então era um representante do Hugo Chávez, que era o presidente da CAF.
Foi ele que deu a assinatura final, autorizando o empréstimo. Quer dizer, eu não, a cidade de Manaus deve ao Hugo Chávez a liberação do empréstimo. Ele liberou a taxa de juros de 1,5% ao ano. Um empréstimo de 75 milhões de dólares. E aí o que ocorreu? Eu inaugurei o viaduto em fevereiro, quando ainda não tinha saído o empréstimo. O empréstimo saiu em junho, o Jefferson morreu em maio, não pôde testemunhar esse momento, e eu não consegui usar o dinheiro ficou para o seguinte, que aí concluiu as outras obras. O viaduto da Bola do Coroado e a passagem de nível, e ainda sobrou dinheiro que ele fez aquele outro viaduto lá do São José. Então, ótimo, agora tem que ter sequência, você não... O prefeito tem que deixar para o próximo projetos que já esses viadutos foram todos juntos lá, lançados no papel, para em busca do dinheiro, sim. Desde a origem lá da Caixa, já estavam todos eles o tempo todo no papel, esse com era projeto, com tudo. Então, dos 3 viadutos que estavam no papel, você entregou que foi o viaduto Miguel Arraes, sim. Não é? E você homenageou o ex-governador, que era do PSB, né? O Miguel Arraes, lá de Pernambuco. Miguel Arraes, sim, exatamente. Agora, você imaginou também que ia entregar o viaduto do Coroado. E quem você estava na tua cabeça para homenagear? Não, olha só, ali naquela altura o Gilberto não era falecido. Então, era previsto homenagear o comendador Emílio Vaz de Oliveira, que é uma pessoa ilustre, de larga contribuição ao Amazonas e tal. Mas aí o Gilberto morre em 2009, quando eu não era mais prefeito. E foi justo ter feito. Como? E foi justa homenagem. Foi justa homenagem. Já era o amazonino, né? Já era o amazonino. E o Gilberto, uma coisa interessante, 82, ele voltou, né, era candidato a governo. Eu, muito amigo do Josué, fiquei ao lado do Josué. Em 86, eu fui candidato a vice do Arthur. E o candidato do Gilberto era o amazonino. Foi uma campanha sangrenta, cheio de entreveros e tudo mais. Mas eu nunca tive dificuldades com o Gilberto, até porque a Iole Magalhães Diniz, que era minha chefe na Receita, entrou na Receita junto com o Gilberto. E eles dois tinham um cursinho. Ela dava aula de português e ele de matemática, de concursos para o Banco do Brasil, para a Academia Militar de Agulhas Negras e para a própria Receita Federal. Então eu convivi com a Iole, ela, graças a Deus, está viva, fez 90 anos agora, e ela, de certa forma, fazia uma ponte. Só que eu e o Gilberto nunca tínhamos conversado. Quando foi em 96, ele candidato a prefeito, ele não passou para o segundo turno, eu passei. Aí no dia seguinte ele me ligou e disse: Serafim, eu quero declarar apoio a você, vem aqui em casa. Aí eu fui lá, ele não me pediu nada, e ele foi para a campanha e se empenhou muito mais na minha campanha do que na dele. Eu dizia: professor, ele tinha aquele transplante do rim, eu ficava com medo de alguma coisa. Aí ele dizia: não, isso me faz um bem enorme e tal, e ele sempre muito disposto. Quando ele ficou sem mandato, em 2006, que ele perdeu a eleição para o Alfredo, no dia seguinte eu fui à casa dele. E aí ele disse: olha, Serafim, é o seguinte, a política é 30 anos de vida. Eu tenho 50. Só 4 brasileiros no Brasil têm 50 anos de vida na política. Eu, Bernardo Cabral, que já saiu em 2002, Sarney, que agora lá no Amapá quase perde a eleição, e o Antônio Carlos Magalhães, que não, o mandato dele vai até 2010, mas ele perdeu a eleição para governador na Bahia, lá do candidato dele. Então, eu já fui além da conta, eu agora quero cuidar da minha velhice e tal, bababá. E o que eu fiz? Sempre que tinha uma inauguração, sempre tinha alguma coisa, eu convidava o Gilberto. E a gente conversava muito, ele me contou histórias maravilhosas. Eu acho assim, acho que Qual dessas histórias que o senhor nunca esquece? Bom, isso vai ficar para depois do intervalo. Já está na hora, já temos 1 hora de programa. Tá legal. É só vinhetinha e voltamos. A não ser que alguém queira água e dá tempo de abrir o estúdio e voltar. É rapidinho. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Assim, né? Tudo bem, já estamos de volta. Recebendo aqui a visita do nosso Foca, Paulo. Né? Tudo bem? Para você que ligou agora, que acordou na madrugada e foi assistir o podcast,
não sei que dia, eu acho que amanhã esse programa já deve estar disponível no site. Sim, sim. Tá? E é sempre 24 horas depois, para você que está acompanhando ao vivo, nosso boa noite, tá bom? Queria anunciar que amanhã nós teremos aqui, com o apresentador convidado, o Davi Assayag. Aliás, eu nem sei se ele está vermelho, se está azul, né? Voltou para o Ele garantido. está vermelho. Voltou, está vermelho, né? Infelizmente. Já esteve? Como sempre foi. Como sempre foi. Não. Ele era azul. Aí foi pro Aí vermelho, ficou um tempo, foi pro azul. Voltou pro que ele era. Ele pensava que era azul, Tá vendo? Ele sempre foi vermelho. E aí depois aquele rapaz disse que o vermelho, não sei o que ele disse agora, que o verde é bom, que o vermelho não presta. Para dançar é uma beleza. Ah, pra dançar! Eu, Neymar também é vermelho? Afirmativo. Afirmativo, tá vendo? Eu sou vermelho garantido. Pronto. Eu sou garanchoso. Até onde eu sei, garanchoso. vermelho Mas só não serve Eu pra sou- luto. Hoje, Pitanga, eu já sou garanchoso. Porque eu sou garantido e minha esposa é caprichosa. Então, minha filha é caprichosa. Eu sou Meu filho é garanchoso. garantido. Mas e o Porque Serafim? as toadas do caprichoso são mais bonitas. Eu sou garanchoso. Bom, Veja, Davi Assayag estará aqui amanhã com a gente, batendo esse papo. Mas o Serafim é garantido ou ficou de caprichoso? contar uma história. Vamos já ouvir do essa Gilberto. história agorinha. E hoje o Ele convidado, pulou, não vai querer dizer se é o garantido nosso ou caprichoso. convidado Não, mas é essa história dele é fantástica, porque serve de exemplo para todo mundo. O Vamos seguinte, ouvir, Mas já. tá garantido ou Sara- caprichoso? Garantido. Bom, Mas nós meu estamos filho é convidando com o caprichoso, Serafim ele tem aquela Corrêa, situação. Mas olha ex-prefeito só, de Manaus, deputado estadual e pré-candidato automático e aos 75 anos. Sim. Está com a sua realidade aí. Obrigado. Não, é verdade, porque nós sabemos, tem candidato, aliás, parlamentar que está desistindo exatamente aos 75 anos de idade, né? Pois é, mas Bom, nós vamos lá. estávamos aqui falando a respeito, já tocamos o assunto Gilberto Mestrinho, né? do Gilberto Mestrinho, mas nós estávamos falando aqui... Eu fiz uma pergunta antes do intervalo, que era qual das histórias que o Gilberto Mestrinho conversava muito com o Serafim, que na cabeça do Serafim marcou. Bem, a história que eu considero que marcou foi o seguinte. A prefeitura, você tem demandas das 4 da manhã à meia-noite. E é algo assim que chega um ponto que você se exaure, né? E eu um dia fui lá com ele e disse, professor, dificuldades e demandas muito grandes e a gente não consegue e tal. Ele disse, olha, Serafim, eu já fui prefeito, já fui governador, isso é assim mesmo. Mas eu vou te dar um conselho. Quando tiver de cabeça cheia, vai para a maternidade. Tu não inauguraste uma maternidade ali na Compensa? Vai para lá. E fica lá um tempo. Esse negócio de celular hoje em dia, deixa o motorista, fica lá, fica andando na maternidade. Porque maternidade é só alegria. O choro que tem é de criança nova, é um choro mavioso, aquilo é legal. A mãe feliz porque é mãe, o pai feliz porque é pai, aí tem as avós, os avós. Então, eu estou te dizendo isso porque eu tive problema até inaugurar a maternidade Balbina Mestrinho. Quando eu inaugurei, quando dava muita confusão no palácio, eu pegava o carro, o Wilton Marculino, que era o meu motorista, me levava para lá e ninguém sabia onde eu estava. Naquela época não tinha celular e eu ficava lá. Aquilo é uma maravilha, não tem tempo ruim. Se possível, janta lá, almoça lá, fica lá na maternidade escondido, que ninguém vai te achar, ninguém vai imaginar que tu está na maternidade. E o senhor fez isso? Fiz, porque realmente é a melhor coisa do mundo. Então funcionou. Isso funciona. Quero sugerir ao governador e ao prefeito que quando estiverem muito pressionados, vão para a maternidade, porque na maternidade é só felicidade. Agora, Pitanga, a ideia partiu do Boto, né? O Boto Gilberto. Olha para onde é que ele já pede para o Serafim para a maternidade. Falando em Boto, falando em Gilberto, e eu vou lembrar agora o que foi dito agora há pouco, Serafim, no início do programa, deu o exemplo de 2 vezes da cidade lá, 2 cidades, eu não me lembro qual foi, mas de Portugal. Lisboa. E me lembrei agora de uma viagem que fez à Europa, o Gilberto, mais os seus assessores. Simão conta no livro dele, que, se não me engano, foi aquele Gregório lá.
que estava escrito numa dessas ruas muito limpas lá de Portugal, estava escrito, ele viu lá, tinha uns depósitos assim, que a pessoa jogar, não jogar no chão, né? Aí ele ia passando por lá, estava escrito, colabore com a limpeza pública. Ele não contou, meteu a mão na carteira, tirou R$100 e jogou lá dentro. Essa é uma situação. Eu ouvi o dia que o cara contou essa história por cima, óbvio que atribuiu ao Gregório, porque era uma figura do meio ali, folclórico. Sim, exatamente. Agora, nesse terceiro bloco, normalmente, o papo está sendo muito bom e normalmente você deveria ter contado uma piada, deveria ter participado de outra. E quando aqui o assunto ficou paralelo, na questão das armas, nós estamos assim, de vez em quando isso aqui. Eu discordo em muitas coisas desses dois senhores, mas sou fã dos dois, né? E eles sabem da minha posição, mas eu profissionalmente eu mantenho a linha da casa e sou aqui o cara responsável pelo jornalismo, né? Certo. Mas mesmo assim eu tenho lá a minha, eu faço as minhas coisas que eu acho interessante. Aqui eu respeito a de vocês. Todos digo isso todo dia. Bom, pré-candidato. Agora que ele emagreceu, ele tá ganhado. Tá abusado. Bonitão, rapaz. Eu tô emagrecendo, tô bem mais Emagrecendo, tá com magro. semblante Tá melhor. Não sei o que vai Não sei o acontecer. que vai acontecer quando ele começar a ver, né? Mas tá bom, assim tá bom. Serafim, pré-candidato, e eu digo de minha parte, ele não pode dizer candidato, mas em ser deputado é natural e tem aqui o controle do partido, da convenção estará confirmado. Vamos falar agora um pouco de política propriamente dita. Perfeito. Você é deputado estadual, está no segundo mandato consecutivo, né? Segundo mandato. Consecutivo e vai para um terceiro e Deus permita te dê vida longa, que você é um bom deputado, isso eu falo com muita honestidade e gosto de política, eu confesso, ninguém fale mal de política, da concepção da palavra, perto de mim, enquanto sociólogo eu sei muito da importância da política. Projeto que foi aprovado seu nesse mandato agora. Olha, antes disso, eu tenho que registrar aqui que nossas redes sociais estão mostrando aqui que a Tati Barbosa está elogiando o senhor. Obrigado. Está dizendo o senhor, muita verdade, meu deputado. E também o Carlos Gama, falando que lembra no dia que deve ser, ele deve ser um jornalista que estava com você nesse dia que você foi entrevistar e acabou dizendo que estava junto com o deputado, né, na casa do deputado, que é assim que ele recebe mesmo as pessoas, como você estava dizendo. Ah, ele confirmou isso. Confirmou. O senhor conhece Carlos Gama? Sim, conheço sim. Sim, me diga lá se teve nesse período aí, porque uma coisa é apresentar boas ideias, outra coisa é ser aprovada, né? Tem que... Sim, exatamente. Olha, o parlamentar, cada um tem o seu estilo. Eu não tenho o estilo, como alguns colegas têm, de fazer centenas de projetos. Eu prefiro discutir, principalmente as propostas do Executivo. E aí vou dar um exemplo que eu acho que é marcante. O FTI, no início deste governo, o governo queria autorização para usar livremente. E aí um grupo de deputados disse não, usar livremente não. É para a saúde? Nós queremos usar para pagar as dívidas da saúde. Tá bem. Mas então vamos dar uma parte disso para as prefeituras do interior. Porque esse dinheiro já é para o interior. Originariamente seria um fundo de turismo. Mas já que não vai ser para o turismo, que seja para a saúde. Porque a saúde no interior está muito pior do que a saúde em Manaus. Meus amigos, nenhum município no interior do Amazonas, exceto Parintins agora, de 2 meses para cá, tem UTI. Quer dizer, qualquer pessoa que precise de UTI no interior do Amazonas, ele vai morrer, a menos que ele consiga chegar em Manaus, trazido de um avião, numa emergência, mas isso é muito difícil de acontecer. A maioria dos municípios do estado não tem aparelho de eletrocardiograma. Pronto, mas não tem UTI Isso é verdade. também. Agora, por exemplo, aqui UTI, se não tem nem eletrocardiograma, como é que vai botar alguém na eu UTI? sei. Primeiro tem Mas que eu ser vou o lhe dizer básico. uma coisa mais absurda. Houve, num determinado momento, o governo entendeu que deveria colocar mamógrafo em todos os municípios. Todos os municípios do interior do Amazonas têm mamógrafo. Com um detalhe, todos estão encaixotados. Pois é, eu ia dizer isso. A maioria. Entendeu? Então a gente tem uma dissintonia. Agora, qual é o papel do deputado? Primeiro, ele tem que fiscalizar o governo. E isso eu creio que tenho feito nas diversas atividades, no exame de contas, enfim.
Segundo, ele tem que defender bandeiras. Eu citei essa bandeira da questão dos cartórios. E terceiro, ele tem que legislar. Quarto, ele tem que encaminhar pleitos. Aí, nessa parte de legislar, eu tenho alguns projetos, mas confesso a você que eu não dou prioridade a isso. Eu prefiro discutir as matérias que vêm do Executivo. Pode citar uma que você conseguiu barrar com... Não, tem várias. Tipo assim, essas coisas que vêm do governo. Olha, isso aqui não é legal, ou então... Isso... Por exemplo, não, eu dizer que eu consegui barrar, não digo que o governo ganha sempre. Mas, por exemplo, em 2019, o governo propôs congelar os salários até 31 de dezembro de 2021. E eu votei contra. Eu fui um dos 8 deputados que votamos contra. Porque não tinha sentido, naquele momento, você congelar o salário do pessoal. Aí ficou 2019, 2020, 2021. Quer dizer, aí agora explodiu. Todo dia na Assembleia tem uma manifestação. Hoje, a manifestação foi do pessoal, dos radiologistas. Na semana passada foi polícia. Então, sempre manifestações, pressões e tudo mais. O que a Assembleia procura fazer? Ela procura intermediar isso. Ela procura estabelecer canais de negociação entre o governo e os servidores. E aí nós temos uma dificuldade que é assim, não existem lideranças natas do funcionalismo. Então, por exemplo, na saúde, vocês sabem quantos sindicatos tem na saúde? Dê uma ideia, Milton. O Luiz Mário, que é da saúde, quantos sindicatos tem? Não sei, não sou 18. Então, tem sindicatos médicos, dos enfermeiros, do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem, do radiologista, do farmacêutico, do bioquímico. Aí isso é uma grande confusão. O secretário não consegue trabalhar se ele for atender, se ele for dedicar 1 hora a cada sindicato, termina o dia e ele não conseguiu ouvir todos. Então, isso dificulta muito. E aí tem pautas conflitantes. O camarada diz assim, não, eu quero ganhar igual o médico. Porra, mas a tua formação é assistente social. Não dá para o assistente social que leva 4 anos para se formar ganhar o mesmo que o médico que leva 10 anos. É diferente. Então tem toda uma situação e os parlamentares terminam fazendo esse meio campo. Aí tem demandas tipo essa da Amazonas Energia, que é um assunto assim palpitante da cidade. Eu vejo o problema é um pouco maior do que a gente imagina. Correto. Eu vou dar o grande problema da Amazonas Energia, que não tem solução, seja ela privada, seja ela pública. A Amazonas Energia é credora de R$1 bilhão do setor público. O governo do estado do Amazonas deve 500 milhões de energia elétrica já entregue e faturada pela Amazonas Energia. 300 milhões de 2018 para trás e 200 milhões de 2019 para frente. Não tem empresa que aguente ter 500 milhões. Não, mas no interior. Desculpe, ele acreditou porque o governo pagou suas contas. Exatamente. Agora, no interior é pior. Tem prefeituras no interior do Amazonas que há 20 anos não paga a conta de energia elétrica. É por isso que a conta de luz do... Como é que aprova as contas do prefeito? Como é que aprova a conta? Como é que aprova Esse é um isso? belo questionamento. Mas é a questão toda que quem já está pagando é o povo. Milton, eu sei. Como é que aprovam a conta desses caras? Mas, meu amigo, veja bem, é que aí tem que ver todas as nuances. Essa conta não é do prefeito ou do governador, essa conta é do ente. E o responsável por essa conta são os secretários. Agora, o fato... O secretário não ordena a despesa, será? Ordena. Só o secretário ordena a despesa. Para pagar? Quem não ordena a despesa é o governador, nem o prefeito. Quem ordena são os secretários. Deixa eu contar aqui um exemplo rápido. Eu gosto de contar a história de exemplo. Quando o Alfredo Nascimento foi interventor, lá naquela primeira intervenção, nós éramos muito próximos do governo, que eu trabalhava na produtora, que fazia os filmes e tal, e nós fomos lá gravar alguma coisa com o Alfredo nos últimos dias daquela intervenção. É isso. Aí o Alfredo está lá esperando para fazer um pronunciamento. Isso foi o que fez quebrar a área. Atenção. Aí eu fui lá, estava o Ronaldo Tiradentes e tal, e eu estava dirigindo a gravação.
De repente o Alfredo chamou alguém, um calhamaço desse tamanho, há 2 dias de deixar a prefeitura, ele ia gravar exatamente uma mensagem, tá? Aí ele disse, não vou assinar isso não. Eu disse, mas o senhor tem que assinar, isso são documentos aqui para liberar pagamento, todos aqueles processos que ele empenha, aquelas pastinhas brancas que vem, né? Aí ele disse assim, eu estava gravando, mas estava gravando esperando já o Roda e Avisa, né? Gravando e tal, estava fazendo um teste. Eu até depois apaguei isso aí, porque não me interessava. Eu me lembro que eu estava ouvindo a gravação e quando o Alfredo disse, rapaz, é impressionante a quantidade de pessoas ordenadoras de despesa numa prefeitura como Manaus. Sim. Eu não vou autorizar pagamento nenhum, quem quiser que vá brigar isso aí, porque é impressionante, quer dizer, um cara formado em administração, um cara que ficou 6 meses na intervenção, descobri naquele momento, no final do governo dele, que assim, 2 calhamaços tinham ali uns 200 processos, imagina a pressão para aqueles processos serem feitos às pressas, e antes que apague a luz, eu quero o meu, e o pirão é pouco, e ele disse, eu não vou assinar para ninguém. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque aí eu entendi que ele falou agora, na verdade são os secretários que ordenam a despesa, Exatamente. O prefeito vai autorizar o pagamento, e muitas Não, vezes... nem isso. Nem hoje, nem isso. Porque a prefeitura, na minha época, tinha 2.000 pagamentos por semana. Então, imagina 8.000 pagamentos por mês na mão de uma pessoa. Isso seria inadministrável. Agora você tem que confiar. O prefeito acompanha os números. Como? Acompanha ele os números. acompanha os números todos os dias, ele tem os saldos todos os dias no computador interno do prefeito, ele tem todos os detalhes de quanto tem em caixa e de cada conta que se refere. O senhor olhava isso todo dia. Como? O senhor olhava isso Todo dia, de manhã cedo, abria o computador e ia ver o CALC, o Cadastro Único de Convênios, ia ver os saldos, que era para poder ir vendo. Será que E os outros também uma coisa que eu aprendi... se preocupam com isso? Como? Será que os outros se preocupam? Na maioria, Não, eu os acho caras- que tem que se preocupar, senão ele não controla. Agora, uma coisa que eu aprendi, lá quando eu fui secretário de Finanças, que o o Alfredo saiu, o Manuel Ribeiro ficou ainda 25 dias, e aí o Arthur assumiu e eu era o secretário de Finanças. Você não pode dever para pobre. Vou dar um exemplo de quando eu era prefeito. Aí quem sofreu com isso já foi o Edson e depois o Anildo. Era assim. Tinha entre 1.500 a 2.000 pagamentos por semana. Desses 2.000 pagamentos, 1.800 pagamentos eram menos de 30 mil reais. Dever, quem é credor de menos de 30 mil reais para a prefeitura, é um inferno. Porque a pessoa fica na dúvida se vai receber. O camarada que é proprietário de um imóvel, ele precisa daquilo. Então a regra era, toda sexta-feira, a prefeitura pagava até 30 mil. E estava na internet disponível a relação de todo mundo. Quem tinha mais do que 30 mil, aí se tivesse dinheiro, pagava. Se não tivesse dinheiro, ficava para outra semana. Mas foi mantido uma regularidade da ordem cronológica, a ordem de entrada, e as pessoas tinham segurança de que iriam receber. Agora, é desumano, por exemplo, uma secretaria como a CEMED, que tem de 12 a 14 mil funcionários, a Censa, que tem de 8 a 10 mil funcionários, o gestor ele passa o dia inteiro recebendo pressões, é o funcionário que quer ficar à disposição, é o funcionário que quer trocar de lugar, por exemplo. Ali no balneário do Parque 10 tinha um posto de saúde. Era o posto de saúde que tinha mais médico lotado. Era um horror de médico. Tinha 50 médicos lá. Já tinha muito atendimento para justificar isso? Não tinha. E na Zona Leste não tinha médico. Aí, resultado, deu uma enchente. Foi em 2007 isso. Alagou tudo. Aí não sobrou nada no posto de saúde, porque ficou tudo destruído e tal. Aí eu cheguei lá, a Defesa Civil disse, olha, o prédio está condenado porque não tem condições de igual, olha a hora, chama a pá mecânica, vamos derrubar o prédio. Era um prédiozinho feito na época do Paulo Neto, derruba o prédio, o pessoal, pelo amor de Deus, não, eu digo, não. Tá cheio de médico, aí vai morrer. Não, né? Não tinha ninguém lá. Aí a briga, os 50 médicos querendo ficar na unidade de saúde do Parque 10. Eu digo, não, vamos redistribuir para a Zona Leste.
Aí, meu amigo, aí vocês não imaginam o que é a pressão. Tem médico na prefeitura que passou para trabalhar em UBS. Ele nunca entrou numa UBS. Porque aquela não é a vocação dele trabalhar na UBS. Aí ele quer ficar à disposição. Aí, enfim, isso daí, um dia a dia de um prefeito é uma loucura por conta disso. Outra coisa, TBI. A prefeitura, ela quer arbitrar o valor. Por exemplo, você está vendendo um imóvel para o Luiz Mário. E o valor da venda é 100 mil. Aí o funcionário da prefeitura diz, não é 100 mil, é 500. Aí tu tens que pagar o imposto sobre 500 e não sobre 100. Aí isso vai terminar no colo do prefeito. O prefeito atende pelo menos 5 a 10 pessoas toda semana para resolver essas questões, que são questões pequenas, que não dá. O prefeito tem que estar pensando estratégico, como vai conseguir recursos. Você está falando uma coisa aí interessante. Só uma coisa, antes de... já tá para terminar. Para terminar o tempo, eu quero registrar aqui o pessoal das redes sociais elogiando o senhor. Adriano Félix, quero ver um político fazer o que o deputado Serafim faz, que é explicar para o povo entender que é todos esses impostos. Tá? E outra, a Márcia Rebeca, Serafim sempre em defesa e dando aula sobre Zona Franca. Obrigado. As pessoas... Vejam só. Obrigado, muito obrigado. A propósito do que disse aí o nosso ouvinte e telespectador, foi citado aqui agora com uma naturalidade. Você foi prefeito e diz assim, os que tinham conta abaixo de 30 mil, nós pagávamos toda sexta-feira e acima. Por quê? Isso ao longo dos anos, de décadas, desde garoto, eu já tenho mais de 60, eu ouço as mesmas histórias. Eu mesmo meti a empresária uma vez, tomei uma porrada na prefeitura, aquele período que a inflação dava 30, 40 ao mês. Você pode ter certeza, eu passei 6 meses para receber uma conta. Quem era prefeito? Da prefeitura. Eu acho que era o Amazonino, era o Alfredo, eu sei que era dessa turma, e eu era um cara próximo aí, né? Cara, eu peguei uma porrada tão grande, eu fornecia. Eles te conheciam e não resolveram não pagar. Não, e por que que compra? Na amiga, Por que que não paga, Exatamente, por que que compra? Peraí, Luiz Mário, por que que compra? Ela atende Manaus Médio, depois era ímpares, porque a gente fica às vezes 8 meses sem receber. E eu tendo a obrigação de atender o cliente aí. Sim. Aí eu tenho que fazer os exames, eu tenho que pagar o exame, eu tenho que pagar meu funcionário, eu tenho que pagar o raio. E não recebe. Por quê? Olha só, na minha época, essa medalha eu levei no peito. Eu saí deixando tudo equacionado. A Manaus Média não ficou dívidas. Eu saí com tudo equacionado, tudo pago. Agora, o que eu vejo? São 2 coisas. Primeiro, definir prioridades. Você tem que definir prioridades. Tem momento que a prefeitura não tem dinheiro para saldar todos os compromissos. Mas aí, como era a orientação da gestão? Por exemplo, as maiores faturas da prefeitura é de coleta e destino final do lixo. É onde existe o maior problema. Mas eu lhe diria que hoje está muito bem controlado. É porque Manaus, que Manaus não conhece, um desses lugares é o aterro sanitário. Vale a pena ir lá e você ver como é feito. Hoje tudo está, a balança é eletrônica, tudo fica registrado, tudo fica fotografado, não tem ali a possibilidade de desvio é muito reduzida. Bem, mas são os 2 maiores valores, que aquilo ali de 15 em 15 dias fecha a fatura. Termina que quando tem dinheiro, ótimo, paga. Quando não tem, paga uma parte. O que não pode é deixar... É isso que eu queria saber. A pergunta é muito parecida, Luiz Mário. Um minutinho. Café. Por quê? E os médicos não querem mais atender. Hoje só tem médico, nem médico quer atender. Os convênios que nós temos em São Paulo, nenhum mais quer atender, meu não. Mas olha só, mas isso... Por que contratam um serviço se não podem pagar? Veja só, isso não aconteceu na minha época. Eu acho que na sequência aí a Manaus Média foi se desmontando, e foi se desmontando, e foi se desmontando, e hoje enfrenta dificuldades. Agora, eu tenho a consciência tranquila de que a solução da Manaus Média foi para resolver um problema do INPAS, porque o INPAS era o Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social.
Aí entenderam que o INPAS era para atender saúde, não era, ele era de previdência. Aí resultado... Era como foi o IPASEC, depois o IPASEC saiu para... Pois é, mas o que o governo do estado fez? Ele extinguiu o IPASEA e criou a Amazonprev e abandonou a saúde, disse eu não vou dar mais atendimento. Eu tive que fazer coisa semelhante, extingue o INPAS, mas aí cria Manausprev e Manausmed. Aí a Manausprev cuida só de previdência, a Manausmed vai cuidar da saúde do servidor. E aí a gente avançou e tudo mais, mas estabelecemos limites do que era possível fazer, o que não era possível fazer, a gente não fez. As prefeituras causam problema, não só a prefeitura, como os governos, tanto estadual como os federal, eles contratam serviço que não pagam. Não seria, será que ninguém pensou em criar uma lei federal e que de cabo a rabo você se contratou, o cara fez o serviço. Agora mesmo, nós fizemos uma denúncia no programa aqui, lá em Altazes, não, aí aqui na Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro... Mas, não, nas Navilhanas ali perto é... Novo Airão. Mas não é Barcelos. Barcelos. Bom, lá na prefeitura está acontecendo o que aconteceu aqui do outro lado, que acaba combinando com a prisão do prefeito e do secretário de Finanças, no caso, que era o Chinai, que é aquele secretário dele lá, descarado, que anunciava, quem manda sou eu só vou pagar isso está nos autos, se me der 20% e tal. Não sei se é o caso de Barcelos, mas o cara lá, por exemplo, eu conheço pessoas que forneceu, entregou a merenda escolar, o dinheiro foi passado, que esse dinheiro existe, e o cara não quer pagar e quer conversar primeiro. Aí eu digo assim, isso é uma parte da sacanagem que acontece muitas vezes. Que alguém deveria elaborar uma lei, eu acho que é da esfera federal, lá na Câmara, para que prefeito e governador só contratar serviço, que eu acho que deveria ser assim, isso está na lei já. E que tem que pagar. Não é? Mas isso está na lei, ele tem que pagar. Conhecemos história de gente que cometeu suicídio por dificuldade, eu sei. Essas tragédias todas, e ninguém dá um jeito disso. Olha só, mas... O D8 se matou. Quem? O D8. Eu conheci a situação, inclusive na frente de funcionários, reuniu todo mundo. Exatamente, mas eu tenho a consciência tranquila de que não deixei... o que ficou de conta, ficou de dinheiro para pagar as contas. Acaba sendo uma vontade ou não de pagar. Não, mas olha só, isso não pode ser assim. A lei diz que você deve seguir a ordem cronológica. Então, faturou... Tem o empenho, autoriza o serviço. Para autorizar o serviço, tem que ter orçamento. Pois é. Se tem orçamento, é porque vai entrar dinheiro naquela conta, ou já entrou. Por exemplo, tem que fazer justiça ao governo federal. Isso não é de agora, isso sempre foi assim. O que é transferência fundo a fundo cai no dia certo. Fundo de participação dos municípios cai todo dia 10, 20 e 30. Fundeb cai todo dia 10, 20 e 30. Chova ou faça sol, o dinheiro cai. Então não tem como você... A menos que você seja absolutamente descontrolado e desorganizado. Aí não vai conseguir. Mas não era para ser isso que acontece. E acho que, no caso das prefeituras, eu vou falar nós porque é nós mesmo. Nós acabamos com o ICOT. Foi no governo do Amazonino. Ele acabou achando que estava fazendo uma boa coisa. Não foi uma boa coisa. O que era o ICOT? O ICOT, ele orientava... Essa técnica do interior. As prefeituras do interior. Se você pegar 40 anos atrás, 50 anos atrás, você tinha pouquíssimas notícias de irregularidades nas prefeituras. Porque o ICOT era uma espécie de controle interno. Ele ajudava, ele orientava. Orientações, né? E quadros da melhor qualidade. Evandro Paz Farias, o doutor Miquiles, que depois foi conselheiro do Tribunal de Contas, quer dizer, pessoas qualificadas e que orientavam no sentido de fazer o certo. Não era o fiscalizador, ele ia orientar tecnicamente. Ele orientava antes de você fazer, olha, isso aqui não pode fazer. E por que o Amazônia não acabou com isso? Ele entendeu que tinha que diminuir a máquina do Estado, só que aquele era um órgão que ele não podia ter acabado. A meu ver, hoje ele deve se penitenciar Na nisso. mesma época que criou hoje... o IDAN, né? Ele criou Sim, o IDAN. exatamente. Mas olha o que ocorre. Hoje, os prefeitos são reféns de escritórios de contabilidade.
no sentido de que o escritório vem e vende terreno no céu. Diz, não, eu vou lhe dar assessoria e tal. Tinha tanta pergunta para fazer, né? Mas Vocês que dois aqui decidem, podemos mais 10 minutos, porque já passou do tempo. Pode. Se os dos diretores aqui autorizados... O senhor, como deputado, já que vai se alongar um pouquinho mais, só queria que o senhor respondesse uma coisa para mim, o senhor como deputado. O que o senhor acha do atual governo? O que o senhor vê? Como é que é o Wilson Lima para o senhor? Olha só, eu vejo assim, o Wilson foi eleito numa onda, né? E no primeiro momento, e eu já disse isso da tribuna da Assembleia, não tenho por que não repetir. Ele entendeu que... Aqui está na tribuna da Cavoc. Exatamente. Ele fez o seguinte, ele entendeu que poderia delegar a competência de ser governador para o vice. Isso não deu certo. Não que o Carlos seja má pessoa, não é isso, é que não dá certo, que é uma inversão completa. Aí o Carlos assumiu, ele é uma personalidade forte, começou a avançar, começou a atropelar, gerou conflitos desnecessários, como com a Assembleia, e o governador ficava de escanteio, ele era o governador. Aí, a partir de um determinado momento, quando as crises começaram a pipocar, e o governador caiu na real, disse, sim, mas no fim das contas, essa bomba vai explodir no meu colo. Ele tomou as rédeas, chamou as rédeas, cortou as delegações que tinha dado ao Carlos. Não é que o Carlos tenha feito tudo errado, ele fez coisa certa. Mas ele, pela inversão de valores, porque ele era o suplente, não era o titular, só que ele agia como titular e o outro era o suplente. Então, isso foi um desvio, isso foi ruim. E aí caiu na real. Eu diria que de 2019 para cá, 2021 para cá, a partir de 2020, o Wilson começou a cair na real e o ano de 2021 já foi uma outra realidade. Estancou a briga com a Assembleia, que é uma briga desnecessária, onde todos perdem. E ele passou e tal, só que aí ele perdeu 2 anos. Quer dizer, ele tem um passivo de 2 anos, e isso ele próprio reconhece. Eu acho que hoje ele tenta acertar. Claro que teve as dificuldades da pandemia, que foram muito fortes. Ele foi pego no contrapé, ele não estava preparado, estruturalmente o Estado não estava preparado para aquela situação de pandemia. A saúde já vinha mal, com a pandemia isso aprofundou, complicou muito, morreram muitas pessoas. E claro que tudo isso deve e com certeza provocou estragos no governo. Agora, vejo ele procurando se recuperar, vejo ele com boa intenção. Vamos ver se isso se transforma, como isso acontece. Vejo ele numa performance muito melhor agora do que quando iniciou o governo. Você já decidiu quem vai acompanhar? Enquanto partido? É que partido é uma coisa complexa. Pois enquanto PSB. Enquanto PSB, o que ocorre? O PSB tem uma linha, nós estamos compondo a aliança do Lula, o Alckmin filiou-se ao PSB e é o vice do Lula. Então, mas é uma federação? Como? É em federação? Não é em federação, é uma aliança. A federação do PT é com PV e PCdoB. Agora, o que ocorre? Todos os partidos têm mapeado estado por estado. Aí lá eles têm quem são os candidatos a governo e a Senado. E essa análise não é mais feita localmente. Essa análise é feita nacionalmente, dependendo dos compromissos a nível nacional. E é mais ou menos nessa fase que todos os partidos se encontram. MDB, PSDB, Cidadania. Quer dizer, o PSDB tinha uma situação com Dória, o Dória saiu. Agora aí tem um grupo que quer que o Eduardo Leite seja candidato e outro quer apoiar Simone Tebet. Então isso só vai se definir em julho. E agora entendo que nós não precisamos ir para uma eleição de briga, de confusão, de agressão. Eu volto a dizer aos senhores, eu ficaria muito feliz que a nossa eleição fosse uma eleição para discutir projetos. Qual é o projeto do Estado? Meu projeto é turismo. Meu projeto é atrair novos empreendimentos na área de ciência e tecnologia. Meu projeto é criar um centro tecnológico espacial. Enfim,
A gente teria que ter outra construção, mas eu estou vendo que a gente vai para um terra a terra, para um xingar a mãe do O outro. Serafim acompanha quem? Lula ou Bolsonaro? Não, Lula. O meu partido está aliançado com Lula. Então, eu não tenho como não. Eu gostaria de ouvir, Posso falar? o deputado outra hora, porque realmente a gente está em cima. Mas ele vai voltar outra vez? Pode Vai voltar outra outra vez? Posso voltar. Porque eu gostaria de ouvir dele, porque o Amazonas é o estado mais rico do Brasil. Sem dúvida. Toda a riqueza está aqui no nosso solo. Se de repente o senhor vai ter algum projeto para esse tipo de coisa, para tirar sem desmatar essas coisas, o senhor vai levantar essa bandeira ou vai deixar do jeito que está só a Zona Franca a nossa solução e pronto, acabou, ninguém vai fazer mais nada? Eu entendo o seguinte, você tem que ter a Zona Franca como o seu alicerce, porque nós não vamos conseguir um outro modelo que gere 130 mil empregos. Por exemplo, o turismo no Brasil não gera 130 mil empregos. O turismo no Amazonas não vai gerar 10 mil empregos. Agora, o que eu vejo? Nós temos oportunidades de negócio fantásticas, mas precisamos identificar onde estão os gargalos. Por exemplo, se faz uma grande confusão em relação à silvinita, colocando que o problema da silvinita seriam os índios. Os índios não são problema, está fora da área indígena. O problema é o seguinte, é que Autazes não tem energia. Para energia, uma mina para extrair potássio, para extrair a silvinita, precisa de bastante energia barata. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer uma estação abaixadora em Itacoatiara, e aí deve dar uns 100 quilômetros lá de Itacoatiara, onde passa o Leão, num cabo subaquático até Autazes. Isso é um investimento de alguns milhões, mas isso tem que ter um planejamento. E aí, quem vai fazer esse investimento? Essa empresa que está aí tentando, eles já falaram a 3x4 que isso aí é uma parte passível para eles resolvem, eles têm dinheiro para isso. Não, mas então eles têm que resolver, porque também aí tem o seguinte, na hora a empresa diz, não, eu resolvo, mas quando chega na hora do vamos ver, a coisa é diferente. Então, eu acho que tem que ter um planejamento global. E nós, creio que desde o Gilberto Mestrinho, lá em 1990, que o Raimag, de saudosa memória, fez um projeto para o Amazonas. Ele, olha, nós temos que seguir por aqui. Por exemplo, vocação de Itacoatiara. É uma vocação portuária. Ali é o maior calado do estado do Amazonas. Aí lá você já tem o Porto de Itacoatiara, você já tem a Hermasa, você já tem o entreposto da Equador, você já tem o Grupo Simões fazendo o entreposto de grãos e vai fazer também de combustível. Aí veja que coisa interessante. As empresas entraram contra o Grupo Atem pela compra da refinaria, que eu acho ruim a Petrobras sair. A Petrobras é a maior empresa do Brasil. Ela sair daqui sinaliza o quê? Olha, a maior empresa do Brasil está saindo de Manaus. Isso é ruim. Mas veja como ficou. Os outros foram e disseram, não, mas aí a Atem vai dominar. Ela já domina hoje. Aí veio o CAD e disse, olha, você tem alternativa. Itacoatiara tem um entreposto, que é da Equador, que aluga para a Petrobras, e esse entreposto eles pretendem duplicar, triplicar. O Grupo Simões pretende fazer do outro tanto. E qual é o objetivo? É que quando o rio está seco, o navio com 80 milhões de litros de combustível não passa na costa do Tabocal. Ele tem que deixar 40 milhões de litros em Itacoatiara, que dali redistribui para o Baixo Amazonas e até para o Baixo Amazonas Paraense, desce pelo Rio Madeira para Porto Velho e Centro-Oeste, Maitá, aquela parte toda. Então tem essa alternativa. Quer dizer, foi preciso o CAD dizer para nós que Itacoatiara é a alternativa de porto. Tem uma briga para fazer o Porto das Lajes. O Porto das Lajes, a meu ver, não vai mais sair. Por quê? A tomada d'água está ali. Então você fazer um porto ao lado da tomada d'água vai ser muito complicado. Não tem quem vá autorizar isso.
fica complicado. A tomada da água está aqui e tem um porto que pode derramar combustível e vai puxar para a água que nós vamos beber. Isso é complicado. Então, a meu sentir, aquela área ali do Aleixo, Puraquequara, é uma área de turismo. Vocês já imaginaram um hotel ali no Puraquequara? Além do que, eu quero puxar água de um local que já passou em frente a uma Não é lá cidade que você como falou Manaus. que pode ver, Sim, vai sim. importar. Pois é. Mas olha só, eu quero convidar vocês. A gente acerta um sábado pela manhã e vamos lá para vocês conhecerem. Vamos. Porque essa é a Manaus que Manaus não conhece, que precisa conhecer. Sendo que o Lá povo... nas Lajes. Sim, Daquele local que tem a torre da antiga da Inglaterra. não tem mais torre. Não tem mais. O campo já está limpo. Pois é, mas não é esse pode local. até fazer uma imagem e trazer É, para mostrar mas- a próxima vez que Sim, você sim. Mas não é esse local. É esse o local. Eu estive lá. É um local muito lindo, muito bacana. Só queria fazer uma pergunta, rapidinho. O senhor Já foi- passamos 12 minutos. O senhor foi prefeito, ainda há pouco estava pregando que espera uma eleição legal, sem briga, sem confusão. Quando o senhor foi prefeito, que era o vereador que mais enchia a sua paciência, que o senhor tinha que ir lá para a maternidade. para o hospital passear. Não, olha só, não eram os vereadores, era o dia a dia da prefeitura. Ah, mas não tinha nenhum vereador. Não, o vereador, olha Deixa só, só. Sempre tem um. eu ouvi uma vez do Bi Garcia, prefeito de Parintins, ele era prefeito naquela altura, ele disse para mim o seguinte: Serafim, sabe o que atrapalha prefeito? Aí eu disse não, aí ele falou: chuva e vereador. Eu digo, não diga isso, pelo amor de Deus. Chuva, tudo bem, mas você vai dizer vereador, a Câmara Municipal vai se rebelar contra você. E ele estava com um vereador que era acho que Pedro Albuquerque. Aí ele disse, não é isso, foi ele que me disse, aí o Pedro Albuquerque disse, é isso mesmo, o vereador enche o saco, porque eu sou presidente da Câmara, e uma vez ele viajou prefeito e vice, eu assumi, eles ficaram lá pegando no meu pé e tal. Mas claro que é uma brincadeira, eu fui vereador por 2 mandatos, e é o primeiro mandato onde você recebe as primeiras demandas da população, problema de buraco, falta d'água, falta de iluminação pública, aquelas demandas básicas da cidade, e eu tenho muita saudade desse tempo. Então, Tá bom. muito obrigado. Ó, antes você vai dar a volta aqui, você vai falar por último, é só para dizer, eu me esqueci. Tipo, o Marcelo vem aqui com a gente também bater um papo, Direi sim. tá? Milton, Quero só agradecer a presença do deputado Mas Serafim. fala pro Marcelo que o IPTU de todo mundo tá tudo certo. Não, a confusão do IPTU foi comigo, não foi com ele. Só A quero dele foi com a agradecer- tartaruga. Só quero agradecer a presença do deputado e você viu. Não deu nem tempo para fazer as perguntas, você vai ter que voltar de novo. Não, mas eu volto, será um prazer, será um prazer. Muito Patrick, obrigado. vai completar. Apenas agradecer a presença do Serafim, desejar a ele êxito. E eu estou vendo o Serafim que passou por situações recentes muito tristes, Sim, perdas irreparáveis, mas que está continuando a vida. Então, meu sim, amigo, a vida continua. boa Vamos sorte lá. e êxito pro senhor. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Doutor Luiz Mário. Quero agradecer a presença aqui do Serafim, dizer para ele que a nossa rádio está à disposição. Muito obrigado. Tá entendendo? O tempo é curto, as perguntas são muitas, eu fiquei aqui com várias perguntas para fazer, que devo fazer na próxima vez. Tá certo. E fala eu com o agradeço. Marcelo vir aqui, que também será bem. Tá legal, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês e principalmente aos ouvintes, que são milhares, pela oportunidade. Acho que é importante esse tipo de programa para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente falar. Nem sempre a gente concorda. Né? Claro, mas isso é que é o belo. Porque se todo mundo concordasse, todo mundo seria da mesma religião, todo mundo estaria no mesmo partido. Verdade. Então, a sociedade é plural. Aliás, o Evandro Carreira, naquela sua fortaleza de voz, ele dizia o seguinte: Maninho, a Amazônia é biodiversa. Ela nos dá uma aula. Ela é diversa. Ela não tem árvores iguais, ela é diversa. Então, nós temos que nos entender assim, convivermos assim e seguirmos em frente. Então, muito obrigado a todos. Alegria em reencontrá-lo, Milton, Renato, Patrick, Luiz Mário. Muito obrigado e vamos em frente. Bom, amanhã tem mais o Novo Pôr do Sol e nós estaremos conversando com o Davi Assayag, ele que foi, voltou, fez que fui e não fui, né? Quero ouvir Vamos a história saber se dele. ele vai estar avermelhando ou se ele vai estar azulando. Um abraço, obrigado pela audiência, uma satisfação, viu? Obrigado, Bater esse obrigado, papo com Renato. você. Obrigado aos colegas, amanhã a gente volta. Tchau. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!